Olá, pessoal. Vamos então para a segunda aula do capítulo 6, continuando esse assunto de trabalho e energia. Nós vamos iniciar com esse exemplo aqui, levando em conta alguns dos conceitos que a gente viu na aula passada. Nós vamos trabalhar uma situação que o livro chama de Pensando em Física, tá? Considerar os conceitos da física aplicados ao dia a dia para ver se conecta com o senso comum que a gente tem e o que a física traz a respeito de trabalho e energia. Veja que, como a gente disse anteriormente, o conceito físico de trabalho nem sempre casa exatamente ou nem sempre coincide com o conceito que a gente vê na nossa prática diária. Então, aqui nessa situação, nós temos um homem que deseja carregar um refrigerador sobre um caminhão. Deseja não, ele precisa, né? Levar esse refrigerador aqui do chão lá para cima do caminhão. Nós sabemos que uma forma prática de fazer isso é colocar num carrinho com rodas e levar numa rampa. E ele afirma que seria necessário menos trabalho para carregar o caminhão se o comprimento L da rampa, comprimento L está representado aqui, se o comprimento L da rampa fosse aumentado. A pergunta é, do ponto de vista da física, essa afirmativa é válida? Ou seja, se nós aumentarmos o comprimento dessa rampa, o trabalho realizado em joules vai ser menor? É isso que nós vamos analisar agora. Então, suponha que o refrigerador seja levado em um carrinho de mão pela rampa com velocidade escalar constante. Esse é um dado importante porque se a velocidade escalar é constante, eu não tenho variação da energia cinética. E nós vimos pelo teorema do trabalho e energia cinética que essa variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado. Então, se a variação é zero, o trabalho total realizado, e é sempre o trabalho total, o trabalho da força resultante sobre o objeto, esse trabalho total vai ser zero. Ora, mas sobre o refrigerador tem duas forças atuando. Tem a componente do peso mg seno θ, puxando para baixo, e a força do homem empurrando para cima. Lembra que a componente mg cosseno ela é compensada pela força normal. Então, eu poderia dizer que esse trabalho total vai ser a soma do trabalho do homem e o trabalho da componente mg seno. Ele está chamando aqui o trabalho realizado pela gravidade. Ora, se a soma desses dois é igual a zero, significa que os dois valores de trabalho são iguais. E isso nos ajuda a calcular o valor desse trabalho. Por quê? Bem, aqui ó, nós vemos que a força aplicada pelo homem tem que se igualar a mg seno para que a velocidade do objeto subindo a rampa seja constante. Então, nós podemos dizer que o trabalho realizado pelo homem vai ser mg seno, que está aqui, ó, mg vezes seno, vezes a distância, o deslocamento do objeto, né? Que é o comprimento L da rampa. Observem que eu tenho um trabalho positivo aqui, por quê? Porque a força aplicada pelo homem está na mesma orientação do deslocamento. Então, o trabalho é positivo. Mas olhando para este triângulo retângulo aqui, nós vamos observar que o seno desse ângulo vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Está escrito aqui, ó, seno θ é igual a H dividido por L, portanto, H vai ser L vezes o seno de θ, que nós podemos substituir aqui nessa expressão e ver, então, que o trabalho realizado pelo homem é mg vezes h. Observem que esse trabalho não depende do comprimento da rampa. Então, a pergunta inicial que era feita é assim, se aumentar o comprimento da rampa, o trabalho vai ser menor? Esse homem talvez estivesse dizendo o seguinte, ó,
eu aplico uma força menor. E, na verdade, ele vai realizar o mesmo trabalho, né? Mas ele vai sentir instantaneamente a força que ele está aplicando. Então, ele fala de força como se fosse trabalho, né? E você vê, realizando o mesmo trabalho, se você aumenta a rampa, o que, que vai acontecer? Esse ângulo θ vai diminuir, o seno de θ vai diminuir. Então, a força que ele vai aplicar, que é mg seno, é menor realmente, mas ao longo de um comprimento que seria maior. Então, o trabalho realizado, no fim das contas, é o mesmo. A gente poderia dizer também, e no próximo capítulo nós vamos trabalhar melhor esse conceito, que é o conceito de potência, né? Então, ele precisaria desenvolver uma potência menor, que é a quantidade de trabalho que ele realiza dividido pelo tempo, né? Como ele passa mais tempo empurrando a geladeira se a rampa for maior, então essa entrega de energia que ele faz é mais lenta. Possivelmente ele vai ficar menos cansado, porque desenvolveu uma potência menor. Então, a resposta é que não, o trabalho no sentido físico não depende do comprimento da rampa. Agora, tem uma outra coisa interessante que a gente pode tirar daqui, que é o seguinte, ó, o trabalho realizado pelo homem, que é igual ao trabalho da força-peso, é mg vezes h. É uma coisa que você já sabia lá do ensino médio, mas não custa nada reforçar. Só tem um pequeno detalhe. O trabalho da força-peso, no caso em que ele está levando o refrigerador lá para cima da caminhonete, ele vai ser um trabalho negativo. E aí, por que que esse trabalho é negativo? Eu não vou nem responder porque eu sei que vocês sabem a resposta para isso aqui. Mas pensem um pouco a respeito se vocês não sabem por que que esse trabalho é negativo. Vocês têm a resposta aí, é só pensar um pouquinho, vocês chegam nela. Muito bem, indo adiante, nós vamos falar da energia potencial do sistema. É um conceito que você já ouviu, nós só queremos agora colocar nesse contexto, tá? Até porque matematicamente vai ter novidade aqui, porque a gente está acostumado lá no ensino médio a pegar casos muito simples para calcular o trabalho, mas a natureza traz para a gente coisas mais complexas. Por exemplo, quando você está estudando o movimento de um planeta em torno do Sol, né, o que, que acontece? A força considerada, ela é uma força que vai depender da distância, do inverso do quadrado dessa distância, que é a força dada pela lei da gravitação universal. E aí, como é que eu descrevo a energia potencial desse sistema? Nós vamos ver que não dá para escrever mgh como a gente está acostumado quando fala de força-peso. Já vai entrar uma outra expressão. Então, é importante a gente estudar, rever energia potencial para poder chegar nesses casos mais complexos, inclusive mais tarde de força e energia potencial elétrica, que vocês vão usar mais adiante quando forem estudar Física 3, eletromagnetismo. Muito bem, agora a gente vai considerar sistemas. Sistemas de duas ou mais partículas. Lembra que a gente já definiu o sistema lá no comecinho. Então, esses corpos vão interagir e essa força, naturalmente, vai ser força interna ao sistema. Então, eu vou ver qual é o sistema que eu estou considerando e aí definir, né, se a força em questão é uma força interna ou uma força externa. Um dado importante é que se você tem um sistema onde várias partículas estão em movimento, a energia cinética do sistema, que a gente chama de energia cinética total, é o somatório das energias cinéticas de cada uma das partículas. Mas tem situações em que o que acontece? Olhando para o sistema, uma das partículas se move tão rápido em relação à outra que a gente acaba considerando uma das partículas praticamente parada. É o caso do sistema Terra-Sol, é o caso do sistema Terra-Lua, em que aqui eu considero a Terra parada.
Então, veja que eu tenho que olhar e analisar a situação. No primeiro caso que eu falei, a Terra é que está em movimento. E no segundo caso, a Terra está parada e a Lua é que está em movimento, tá? Então, vai depender o quê? Da relação de massa entre essas partículas, tá? Da velocidade que cada uma está desenvolvendo em relação ao referencial em repouso, e aí a gente vai acabar fazendo uma aproximação em que a energia cinética da partícula maior, da de maior massa, a gente acaba desprezando, tá? É o que o livro traz para a gente. Pode haver sistemas nos quais um corpo tem tanta massa que ele pode ser considerado parado e a sua energia cinética pode ser desprezada. Depende da circunstância. Se a gente for fazer um cálculo com grande precisão, nós vamos ver que, na verdade, cada vez que a Lua se movimenta no espaço, a Terra também se movimenta. Depende da precisão que eu quero na minha conta, tá? Mas se eu não quero muita precisão, eu vou considerar o seguinte, olha, olhando para esse sistema aqui, o centro de massa desse sistema praticamente coincide com o centro da Terra. Então, eu vou considerar que, em relação ao centro de massa, a Terra está parada e a Lua é que está em movimento. Quando não for para eu considerar isso, o problema vai trazer explicitamente. Então, vocês não precisam ficar preocupados. Ah, meu Deus, como é que eu vou saber se eu considero parado, se eu não considero parado? Como vocês estão ainda adquirindo experiência nisso, o problema vai ter que dizer explicitamente se eu devo ou não desprezar o movimento do objeto maior. Aliás, se eu devo ou não considerar. Em geral, a gente despreza se eu devo ou não considerar. Por exemplo, ó, se você tem um meteorito caindo na Terra, você não vai falar a Terra se movimentou em relação ao meteorito. Você está aqui no referencial da Terra, você fala, o meteorito caiu. Então, se eu for considerar a energia cinética desse sistema, meteorito, Terra, eu vou olhar o quê? Para a velocidade dele, né? Eu vou falar, agora eu vou levar em conta o movimento que a Terra fez em relação a ele. Não, é isso que esse tópico inicial do livro está dizendo para a gente, tá? Que tem sistemas em que você considera somente a energia cinética da partícula menor. Ok, vamos em frente agora, olhando para o comportamento da energia potencial, definindo o que é, escrevendo a expressão dela, e ele vai pegar uma situação que é a seguinte, ó, imagine que você tem um sistema que consiste apenas em um livro e o planeta. Então, em seguida, vem uma força externa, tá? A gente pega o livro, realiza um trabalho sobre ele, levantando o livro. Então, observe que é uma força externa. Só que esse levantamento vai ser bem lento a partir do repouso. Então, eu estou aqui, ó, com o livro apoiado sobre uma superfície. Lentamente, eu vou subir esse livro e vou segurar esse livro numa nova posição. Perdão, ele estava aqui, ó, não na superfície, ele estava nessa posição, que eu estou chamando de Y inicial. Lentamente, nós vamos subir esse livro para cá e ele vai estar na posição final, tá? Então, se eu vou lentamente e depois eu seguro o livro nessa posição, o que ele está dizendo? Nesse processo, a energia cinética não aumenta, mas, por outro lado, foi fornecida energia para o sistema, foi armazenada energia. Como é que eu sei? Porque se eu soltar o livro a partir daqui, ele vai adquirir energia cinética no processo de queda, tá? Então, a energia fornecida, ela foi armazenada e, sendo armazenada, a gente chama de energia potencial. Por quê? Porque tem o potencial de, através de um trabalho, se transformar em energia cinética. Então, gente, coisas importantes da gente ver aqui, ó. Eu realizei uma força externa sobre esse sistema. Então, eu fui com a mãozinha aqui, segurei o livro e levantei para cá. Como eu realizei uma força externa, eu aumentei a energia armazenada nesse sistema aqui. Vamos olhar, agora que vocês já sabem como é que é o trabalho realizado pela força-peso,
vamos olhar como é que fica a expressão matemática dessa energia potencial. Eu sei que você já sabe, mas a gente vai apresentando aqui para você relembrar. Então, veja, nesse caso, nós vamos ter esse trabalho da força externa, que vai ser a força aplicada, produto vetorial com o deslocamento. Repare que aqui eu estou imaginando uma força constante sendo aplicada ao longo desse deslocamento, então eu escrevo simplesmente produto escalar da força pelo deslocamento total, né? Essa força, ela está se igualando ao peso, porque a gente está subindo delicadamente, né, com velocidade constante, só a força suficiente para vencer o peso realmente, não tem nenhum processo de aceleração e, portanto, não vai ter força resultante. Então, a força aplicada vai ser mg na direção de um eixo y que aponta aqui para cima, então aparece esse versor J, tá? E o deslocamento, y final menos y inicial, apontando para cima também. Então, de novo, esse versor J, yf menos yi vezes o versor J. Vocês se lembram que o produto escalar de J por J vai dar 1, né? Então, o que vai sobrar? Vai sobrar o mg vezes y final, que está aqui, menos mg vezes y inicial, que está aqui, tá? Reparem, gente, esse trabalho, ele proporciona um aumento da energia potencial. Então, a gente poderia dizer que esse termo aqui representa a energia potencial final e aqui a energia potencial inicial. Ele não é um aumento da energia potencial? Pronto. Isso nos leva a uma relação geral nessa situação em que a força aplicada é igual à força peso, tá? Que é a energia potencial, e tem até um Gzinho aqui, ó, energia potencial gravitacional é igual a mg vezes y. Veja, minha gente, é importante a gente saber que energia potencial nem sempre é mg vezes a altura, tá? Vai ser, quando eu estiver falando da energia potencial gravitacional, e mais ainda, quando eu estiver numa situação em que a aceleração da gravidade é constante. Gravem essa informação, porque é muito importante. E a gente vai ver situações em que G não vai ser constante, a energia potencial ela vai ter uma fórmula diferente. Já já nós vamos ver isso aí. Então, nesse caso, nós conseguimos, através da análise da força que estava sendo aplicada, para superar o peso, né, para se igualar ao peso, para compensar, para que esse objeto subisse com velocidade constante, nós chegamos, através da análise do trabalho, em uma expressão que nos dá a energia potencial. Um detalhe importante é dizer o seguinte, ó, como você vê que a energia potencial depende de y, quando ele está nessa posição, ela vai ser mg vezes yi. Quando ele estiver nessa posição, ela vai ser diferente. Então, a energia potencial de qualquer sistema, ela é determinada pela configuração do sistema. A gente costuma dizer que a energia potencial é uma energia de posição. Assim, mover membros do sistema para posições diferentes ou rotacioná-los pode mudar a configuração desse sistema e, consequentemente, vai mudar a sua energia potencial. Nós vamos ver isso para outros sistemas daqui a pouco. Qual que é a informação importante aqui? É que a energia potencial é uma energia que depende da posição do objeto. E aí vem um teste rápido para a gente escolher a resposta correta, que é a seguinte. Nós acabamos de ver que a energia potencial gravitacional naquela situação era mg vezes y, onde y era a altura do objeto. Pergunta, a energia potencial gravitacional de um sistema, escolha a alternativa correta, ela é sempre positiva? Letra B, ela é sempre negativa? Ou letra C, pode ser positiva ou negativa? Escolha honestamente sua resposta correta aí. A energia potencial sempre vai ser positiva?
sempre vai ser negativa ou ela pode ser negativa ou positiva, com base em tudo que a gente acabou de ver. Energia potencial igual a mgy no último exemplo nosso. Eu até reescrevi a expressão aqui para a gente ver, tá? Energia potencial igual a mg vezes y. E aí, ela pode ser negativa? A resposta é que sim, gente, ela pode ser negativa. E eu vou mostrar para vocês por quê. Repare, nós vimos uma situação em que o livro estava numa certa posição, tá? E ele é levado para uma nova posição, e para cada posição a gente tem energia potencial igual a m vezes g vezes y. Imagine agora que eu estou aqui em cima de uma mesa, esse livro está em cima de uma mesa, e aqui embaixo está o chão, certo? E eu digo o seguinte, ó, eu vou colocar um eixo y e vou dizer que y vai valer 0 quando eu estiver em cima da mesa. Então, a energia potencial, quando estiver na mesa, vai ser 0, tá? À medida que eu ergo esse livro, o objeto adquire uma energia potencial que vai ser mg vezes y, onde y é a altura em relação à mesa. Imagine que ele cai no chão. Quando ele cair no chão, ele vai para uma região de y negativo, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai estar aqui embaixo, numa energia potencial que vai ser mgy, mas o valor de y vai ser negativo. Então, para cá, abaixo da mesa, os valores de energia potencial vão ser negativos. Por quê? Por conta do sistema de referência que eu adotei. Então, o que acontece? Quando a gente analisa energia potencial, eu sempre escolho um ponto, lembra que ela depende da posição? Eu sempre escolho um ponto no espaço onde essa energia potencial vai ser 0. Por que eu faço isso? Para facilitar as minhas contas. Eu poderia não escolher? Poderia, só que aí eu ia sempre carregar um termo a mais nas minhas contas. Por exemplo, ó, imagine que ao invés de estabelecer que a energia potencial vai ser 0 em cima da mesa, eu falo a energia potencial vai ser 3 joules em cima da mesa. Pronto, por quê? Eu quis fazer, tá? Porque a gente pode escolher o ponto, um ponto, dizer esse é meu ponto de referência e nesse ponto a energia potencial vale tanto. Tá bom. Então, quando eu calcular aqui para cima, imagine que aqui em cima a energia potencial é, digamos, 35 joules. Tá? Então, sempre vai ser 35 joules, mas eu tenho que considerar que aqui era 3 joules. Lembra, se eu considerasse a energia potencial 0 aqui e 35 joules aqui em cima, eu fazia simplesmente mgh. Se eu considerar, não, agora eu quero mudar, a energia potencial vai ser 3 joules na mesa. Tá bom, então aqui vai ser 38. Eu vou ter que ficar somando esses 3 joules. Então, eu escolho uma referência onde a energia potencial vai ser 0, justamente para os outros pontos, eu sei que o valor de energia potencial é tanto em relação àquele ponto aqui. Quando eu estiver fazendo um experimento, ao invés de elevar o livro que parte da mesa, eu elevo um livro a partir do chão, eu posso mudar esse eixo aqui, tá? E falar, não, agora y vai ser 0 aqui no chão. Então, a energia potencial vai ser 0 no chão, tá? Então, para cada problema, eu escolho o ponto onde a energia potencial vai ser 0 e aí uso esse ponto como um ponto de referência para o resto dos cálculos. Então, para o nosso teste rápido aqui, ó, a resposta certa é a resposta C. A energia potencial pode ser negativa ou positiva. Vai depender da situação. Aproveitando, pessoal, vamos olhar para uma outra energia que é a energia cinética. Então, eu fiz um teste rápido por minha conta aqui, que é o seguinte, teste rápido de tia Zélia. Escolha a resposta correta. A energia cinética de um sistema é sempre positiva, letra A. Letra B, é sempre negativa. Ou letra C, pode ser negativa ou positiva. As mesmas perguntas que a gente fez para a energia potencial ali em cima, só que agora é energia cinética. O que vocês acham? Será que a energia cinética pode ser negativa? Que é positiva, a gente já tem experiência disso, né? Mas será que a energia cinética pode ser negativa?
Vamos ver aqui para a fórmula, vamos olhar para a fórmula da energia cinética para poder responder a essa pergunta. Veja, energia cinética é meio de mv ao quadrado, tá? Então, uma possibilidade para essa energia cinética ser negativa seria a massa ser negativa. E aí eu pergunto para vocês, massa pode ser negativa? Até está muito na moda o pessoal falar de abdômen negativo, né? Mas a massa não pode ser negativa. Até o abdômen negativo tem massa positiva. A outra possibilidade da energia cinética ser negativa seria se a velocidade fosse complexa. Porque nós sabemos que para um número elevado ao quadrado, lá vem o gás, para um número elevado ao quadrado ser negativo, necessariamente esse número tem que ser complexo, tá? Porque i, que é o número complexo, né? Raiz de menos 1 ao quadrado é igual a um valor negativo. Só que a velocidade pode ser um número complexo? Essa é a grande questão. Tá? A velocidade não pode ser um número complexo. Qualquer grandeza física que é mensurável, ela tem que ser um número real. Então, resposta do nosso teste rápido. A energia cinética é sempre positiva. Nunca você vai encontrar valor de energia cinético negativo. O livro em seguida nos apresenta o cálculo da energia potencial elástica. A gente já viu como calcular o trabalho da força elástica. É uma situação em que a força é variável. No caso em que a gente viu, lembra que essa força, escrita aqui com o valorzinho positivo, é uma força externa que a gente está aplicando para esticar essa mola, tá? Então, vai ser um trabalho de uma força, o trabalho da força elástica que está representada aqui é o trabalho de uma força externa para a gente esticar essa mola aqui. E nós calculamos esse trabalho baseado na área do gráfico da força em função do deslocamento da mola. Nós vimos que o trabalho é igual à área desse triângulo aqui, então eu não vou rediscutir isso aqui. O que eu quero mostrar agora é como calcular esse trabalho usando aquela integral que a gente tinha visto, a forma de calcular o trabalho de uma força variável usando a integral. Então, voltando nessa expressão aqui, ó, o trabalho, essa é a fórmula geral para o trabalho. Você pode usar em qualquer situação. Trabalho é integral desde uma posição inicial até uma posição final. Vou pegar o laser aqui. Desde uma posição inicial até uma posição final do produto escalar de F pelo deslocamento infinitesimal dr. Veja que nesse caso da força elástica, a gente tem uma força que é Kx na direção Y e o deslocamento também é em x na direção Y, ou seja, eu estou no caso unidimensional, então aqui na integral também eu vou substituir e veja que os limites da integração, ao invés de ser simplesmente RI e RF, eu posso simplificar para ficar XI e XF. Desse ponto para esse ponto, eu fiz o produto escalar de I por ele mesmo, que é igual a 1. Então, você veja que aqui eu já tenho um escalar, né? A integral de K vezes X, integral em X. Reparem que nessa integral aqui, o K é constante, portanto, ele sai da integral, e eu vou ter a integral de x dx, que é x ao quadrado dividido por 2. Então, é como já aparece aqui, ó, x ao quadrado dividido por 2. Como é uma integral definida desde xi até xf, pela regra de integração, então vai ficar x2 sobre 2 para a posição final, menos x2 sobre 2 para a posição inicial, tudo isso multiplicado por k, que estava lá fora da integral. Então, repare, esse trabalho de uma força externa, ele é igual a meio de kxf ao quadrado menos meio de kxi ao quadrado.
E esse trabalho da força externa, ele vai produzir um aumento da energia potencial. Imagine aquela mãozinha puxando a mola bem devagarinho e aí segurando na posição esticada ou comprimida, pode ser. Eu vou ter um aumento da energia potencial do sistema, apesar de eu não ter variação da energia cinética. Quando a mola está parada, a energia cinética continua sendo zero. Já já eu vou mostrar o desenho para a gente entender melhor isso aí. Então, quando a gente lembra que esse trabalho foi usado para aumentar a energia potencial, ou seja, esse trabalho da força externa é igual à variação da energia potencial, essa variação é o quê? O final menos o inicial. Comparando com essa expressão aqui de cima, você percebe o que? O final é meio de kx final ao quadrado e o inicial está relacionado com o x inicial. Mas, de uma forma geral, essa energia potencial, esse M é de mola, tá? Energia potencial da mola, eu posso escrever como meio de kx2 quando a mola estiver no ponto x, tá? Quando ela estiver na posição de equilíbrio, eu vou dizer que x é igual a zero, então não tem energia potencial nenhuma acumulada. Se ela estiver comprimida ou esticada, tá? Por um mesmo valor de x, a energia potencial ela vai ser dada por essa fórmula. Veja que não faz diferença se ela vai ser comprimida ou esticada, porque esse x está ao quadrado. Então, mesmo que eu falo, ela está comprimida, então o x é negativo, certo? Mas ele aparece ao quadrado na forma. Então, a energia potencial vai ter o mesmo valor apenas dependendo de x. Muito bem. Observe, e isso é muito importante, que a energia potencial somente aumentou porque a gente aplicou uma força externa. Eu estou falando de um trabalho externo, certo? Nós teríamos o quê? Uma redução da energia potencial se eu estivesse considerando a força da mola, que é a força de restituição da mola, tá? Que a gente escreve como menos de kx. Por quê? Porque eu teria um gasto de energia, tá? Se você estica uma mola com velocidade constante, você pode dizer que a força externa aplicada, ela está sendo anulada pela força da mola. Se ela vai com velocidade constante, a força resultante é zero, tá? Então, o trabalho da força elástica, ele é escrito positivo quando é uma força externa, essa expressão aqui, ó, é positivo quando é uma força externa, mas ele vai trocar de sinal quando eu estiver falando da força aplicada pela mola, certo? E, portanto, a variação da energia potencial vai trocar de sinal também. Sabendo isso, nós vamos agora falar do gráfico de barras da energia de uma forma geral. O gráfico de barras ele é apresentado pelo livro, mas eu já vou adiantando para vocês que ele tem um uso bastante restrito. O que a gente usa mais é o diagrama de energia, que eu vou mostrar em seguida. Mas esse tópico do livro, ele é importante porque é ali que ele define para a gente a energia total, que é a cinética mais a potencial, tá? A gente poderia chamar essa energia de energia mecânica, que é a energia cinética mais a potencial, uma vez que para essa energia total aqui, ainda pode entrar também a energia térmica, que o nosso livro chama de energia interna, tá? Então, vamos entender a cinética mais a potencial com a energia como sendo a energia total quando eu estiver desprezando a energia térmica, que é a energia interna, tá? Se eu não estiver desprezando, então a cinética mais a potencial eu vou chamar simplesmente de energia mecânica, ok? Mas você pode ver nas duas formas, por isso que a gente colocou assim. Muito bem. A energia total, e quando eu falo de um sistema, tá? Eu vou dizer que a energia total vai ser a soma das energias cinéticas e potenciais de cada um dos elementos desse sistema, certo? Então, imagine você que você tem aqui um sistema que é
esse bloquinho aqui e essa mola, tá? Essa mãozinha está fora do sistema, então ela vai aplicar uma força externa sobre esse sistema. Então, tá aqui antes da mola ser comprimida, tá? A mola está parada, o bloco está parado, então não tem energia no sistema mola-bloco. O que ele chama gráfico de barras, ele vai começar a construir aqui do lado. Aqui é o 0, 50%, 100% de energia, e aqui ele vai fazer uma barrinha para cada uma das energias. Mas como não tem energia nenhuma, não aparece nenhuma barra. Muito bem. Aí ele vai começar a aplicar uma força externa que vai empurrar esse bloco e em seguida segura esse bloco aqui. Então, veja, tem uma força externa sendo aplicada aqui para a esquerda, tem a força da mola sendo aplicada para a direita, de modo que esse bloco está em equilíbrio nessa posição. Mas houve um trabalho realizado pela força externa para deformar a mola, certo? E isso fez com que a energia potencial do sistema aumentasse. Por isso que apareceu uma barrinha aqui. Não chegou em 100%. Por quê? Porque aqui ele está falando que a mola foi parcialmente comprimida, tá? Então, aumentou a energia potencial. Como a total é a soma das duas, aumentou também a energia total. O bloquinho está parado, está segurado ali em repouso, então não tem energia cinética. E aí, beleza, ele vai comprimir ainda mais até a deformação máxima, tá? O que que acontece? Ainda comprime, segura, não tem energia cinética, mas a potencial chega no valor máximo. E a energia total, que é a soma dessas duas, também chega no seu valor 100%. E aí, em seguida, ele tira a mão, tá? Quando ele tira a mão, o que que vai acontecer? Só vai ter a força elástica aplicada pela mola, certo? Que vai tender a voltar para a posição de equilíbrio, então o sistema como um todo começa a se movimentar com essa velocidade para a direita. Se tem velocidade, vai ter energia cinética. E se está reduzindo o valor de x, lembra que a energia potencial é meio de kx ao quadrado? Se x está reduzindo, então a energia potencial vai reduzir. Então, eu tenho a energia total se mantendo, energia cinética aumentando, energia potencial sendo reduzida aqui. Tá? E aí, na última situação, gente, essa é uma situação muito especial porque ele está considerando duas coisas. Primeiro, não tem atrito com o chão, tá? Segundo, essa mola, ela é uma mola com aquelas molas com a constante elástica bem grande mesmo, a mola bem dura, que a hora que chega na posição de equilíbrio, ela já para. Ela não fica oscilando em torno da posição de equilíbrio. Tanto é que ele fala, olha, a mola estica e ela para aqui na posição x igual a zero. Vai para o repouso, a energia potencial vai a zero, certo? E aí, com isso, o bloco, toda a energia da mola é transferida para o bloco, não tem atrito e ele continua a uma certa a mesma velocidade, a velocidade máxima, na verdade, né? Tanto é que a energia cinética atinge o valor máximo, a energia potencial vai a zero e a energia total continua se conservando. Então, reparem que eu tenho uma situação especial aqui, mas foi usada para a gente entender que eu forneci energia para o sistema através daquele trabalho externo, tá? E aí a energia potencial ficou se transformando em energia cinética. Nós vamos ver o que acontece quando essa mola aqui continua oscilando, tá? Mas para a gente ver, então, como faz essa representação do gráfico de barras. Sim, uma conclusão importante que nós precisamos ressaltar é que na ausência de forças externas e de forças internas dissipativas, que é o que acontece aqui, né? Logo que ele solta, que ele tira a mão, eu não tenho mais força externa, né? E eu estou considerando que não tem atrito, então não tem força interna dissipativa. A energia total se conserva
como a gente observou aqui no gráfico de barra. Isso é muito importante porque daqui a pouquinho a gente vai ver sistemas conservativos. O que é um sistema conservativo? É um sistema em que a energia total se conserva, mais especificamente a energia mecânica. Eu não vou ficar olhando para a energia interna quando eu falar de sistema conservativo, tá? Aqui a gente tem umas animações para ajudar a entender um pouquinho melhor a situação da mola quando ela está oscilando. Então, repare que, diferente do caso anterior, eu amarrei o objeto aqui na mola para ele ficar oscilando junto com ela. É o que acontece na maior parte dos casos, gente. A mola, ela não para totalmente no equilíbrio depois de ser solta, ela continua oscilando. Então, o que acontece? Nós temos a situação que ela está totalmente comprimida, então a energia potencial vai ser máxima, aí ela vai se distendendo, aumentando a energia cinética. Quando ela está no ponto de equilíbrio, a energia potencial vai a zero, e se a energia total se conserva, a energia cinética vai ter um valor máximo. Quando ela passa nesse ponto, é a maior velocidade do objeto. Até que ela continua o movimento, até se distender totalmente, portanto, a energia cinética é zero e a energia potencial vai ser máxima. Se a gente fosse olhar no gráfico de barras, não está completamente sincronizado com a figura, mas seria uma coisa assim, ó. A potencial aumenta enquanto a cinética diminui. A cinética é amarela, a potencial é a azulzinha aqui. E a potencial aumenta, a cinética diminui, né? Mas a energia total se mantém constante porque é a soma das duas. Aqui eu tenho uma outra situação onde entra também a energia potencial gravitacional, porque o objeto está oscilando na vertical, tá? Então, você repare que a energia total ou energia mecânica, ela se mantém constante. Eu não estou considerando atrito com o ar, tá? Então, você observa que quando o objeto está aqui embaixo, a energia potencial gravitacional, que é esse bloquinho marrom aqui, ó, ele vai a zero. Vamos olhar só para ele, ó. Diminui, tá vendo? Sobe e abaixa. A energia potencial elástica está representada aqui, ó. Eu estou considerando a mola em equilíbrio nessa posição. Então, reparem que quando ele vem aqui para cima, a potencial elástica vai ser zero. E quando ela está esticada aqui, a potencial elástica vai ser máxima. É essa barra aqui, gente. Tá? E a energia cinética? A energia cinética, ela vai atingir o valor zero nessa posição e zero nessa posição. Fiquem de olho nessa barra azul. Tá vendo que ela oscila com o dobro da velocidade das outras? Porque tem dois pontos em que a energia cinética vai ser zero, nos dois extremos. E quando ela estiver no meio, reparem que essa barrinha aqui da energia cinética vai ser máxima, tá? Então, essa é uma representação em barras que o livro traz para a gente, que é interessante para a gente visualizar o que acontece com as energias. Mas, geralmente, a gente usa gráficos desse tipo aqui, ó. Eles são bem mais usados do que aquele diagrama aquela representação do gráfico de barras. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de diagrama de energia. E nós vamos ver detalhadamente aqui. Em primeiro lugar, vamos olhar para esse círculo aqui em cima, bem rapidinho, e em seguida eu vou dizer que eu não quero mais que vocês olhem para ele. Por quê? Esse círculo, ele só serve para a gente ter uma noção de que a periodicidade do movimento da mola é igual à de um movimento circular. Por isso, quando a gente vai tratar as equações do movimento de uma mola, são as mesmas equações do movimento circular uniforme, tá? Isso nós vamos aprender com mais detalhes lá em Física 2, onde nós vamos estudar movimento harmônico simples. Bom, pronto. Pare de olhar para o círculo e vamos olhar aqui para baixo, que é o movimento dessa mola.
associado a esse diagrama de energia aqui. Então, repare, nesse diagrama eu tenho uma linha pontilhada que representa para a gente a energia mecânica ou energia total, tá? E eu tenho aqui, ó, uma parábola. É uma parábola porque, lembra, a energia potencial é meio de kx ao quadrado, então a função quadrática e, portanto, o gráfico vai ser uma parábola, tá? Essa parábola, ela está representando para a gente a energia potencial elástica, potencial da mola. Reparem que quando ela está nessa posição, que é a posição zero, a posição de equilíbrio da mola, essa energia potencial vai ser zero. Conforme eu distendo a mola até a posição máxima para o lado negativo, a energia potencial vai ser máxima. E para o outro lado também. As setinhas que você está acompanhando aqui, ó, azul e vermelho, elas estão representando para a gente o quê? Que a energia cinética, ela diminui conforme a potencial aumenta e vice-versa. Eu fiz uns prints aqui para a gente visualizar melhor. Então, veja, quando eu estou próximo daqui, ó, eu tenho a potencial indo para o seu valor máximo e a cinética diminuindo, tá? Conforme eu venho para cá, que a potencial vai diminuindo, a cinética vai aumentando e lá do outro lado, a cinética volta a diminuir para a potencial aumentar. De modo que, em qualquer ponto ao longo dessa trajetória do objeto, se eu somar a potencial e a cinética, eu vou ter a energia total, que é constante, isso porque não tem atrito, não tem resistência do ar, não tem nada. A gente pode representar as três energias ao mesmo tempo, e isso aparece bastante nos livros, tá? Então, eu tenho aqui energia no eixo Y em função de posição X. A linha verde, que é constante, representa para nós a energia total. Essa parábola, boca para cima aqui, ó, é a energia potencial. E a cinética? A cinética é uma outra parábola que vai estar com a concavidade para baixo, né? De modo que em qualquer ponto X que você pegar aqui, se você somar a linha azul com a linha vermelha, você vai obter a energia total representada pela linha verde. Isso aqui, gente, é um diagrama de energia. Ele só vai ter esse formato quando eu estiver falando de energia potencial e cinética relacionada ao movimento harmônico da mola, tá? Então, para cada tipo de sistema, de movimento e etc., eu vou ter um diagrama diferente. Quando que ele é útil? Às vezes eu não quero fazer uma análise matemática, eu quero ver o comportamento de uma forma geral. Então, eu uso o diagrama. Lá no livro tem um diagrama que ele é muito interessante, que tem a ver com a interação dos elétrons com os núcleos, tá? Que é o potencial de Lennard-Jones. É um potencial muito interessante que, inclusive, explica a estabilidade do átomo, tá? A gente não faz um tratamento, vocês vão ver que tem um exemplo lá que ele dá todo o tratamento matemático. Pode pular aquele exemplo. A gente geralmente olha somente para o gráfico, não faz um tratamento matemático detalhado, a não ser que eu queira muita precisão nas contas, tá? Mas se eu quero só uma análise qualitativa, eu olho somente para o diagrama da energia. Vamos ficando por aqui. Na próxima aula, a gente volta para falar de forças conservativas e não conservativas. Até lá. Tchau.